Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nova cultura organizacional do ponto de vista o que mudou, quais são as grandes mudanças, quais são as grandes transformações. Antigos paradigmas tiveram que ser quebrados e ceder lugar para novos paradigmas, novas mentalidades, novas formas de agir. Eu acho que isso é muito importante. Naturalmente falando, nós tivemos que nos adaptar, ou seja, renovar. Acho que a palavra de ordem é renovar, é mudar, se reinventar. Essa tem sido uma jornada nossa e tem sido uma experiência bem interessante nesse processo. Uma experiência assim de muita luta, de muita fibra e que exige muita coragem de um líder nessa jornada, né? Tudo isso para que a gente possa se manter ativo, operando, os nossos negócios performando, e muitas vezes a nossa responsabilidade é maior do que uma responsabilidade apenas para com nós mesmos, né? A nossa responsabilidade é para com os nossos negócios, mas acima de tudo para com as pessoas que acabam fazendo parte desse negócio. Então, quando a gente fala sobre mudanças, sobre novos paradigmas, sobre nossas novas realidades, eu acho que é importante a gente entender de uma maneira ampla quais são os pontos que ocorreram a maior mudança, quais foram os pontos que mudaram a nossa realidade e também a gente pensar um pouquinho sobre como nós, líderes, podemos agir como agente de conexão desses pontos para com a nossa realidade, para com o nosso negócio, para com as nossas pessoas, tá? Hoje, assim, se você olhar as principais fontes de pesquisa, se você olhar para Forbes, se você olhar para Exame, se você olhar para a Época, se você olhar para o Sebrae, que é uma entidade muito respeitada, se você olhar para as principais fontes de pesquisa, eles falam muito de mudanças que estão ocorrendo no comportamento das pessoas. Essas mudanças, elas impactam o negócio, basicamente os negócios, né? Posso dizer de uma maneira amplificada, em 4 eixos. Essas mudanças, elas se conectam com 4 pontos essenciais de mudança no negócio. O primeiro ponto, independente do teu negócio, ele mudou nessa realidade, é a forma de atender o seu cliente. Eu acho que essa foi uma mudança bem expressiva, né? Porque nós estamos tendo que pensar no afastamento, nós estamos tendo que pensar que seja ainda um afastamento temporal, né? Vamos falar assim, a gente está tendo que pensar na inclusão do digital, nosso negócio teve que se tornar digital, nossos negócios teve que explorar bastante a realidade digital. Nós estamos recebendo uma pressão forte, por outra parte, os consumidores querendo desconto, querendo preço baixo, querendo o custo mais acessível. Enfim, essas são uma realidade que, sem sombra de dúvida, cada negócio está estudando essa mudança. A melhor forma de incorporar a cultura digital, a melhor forma de lidar com o afastamento, quebrar objeções para poder atender o seu cliente de uma maneira ampla. E sim, devolver para o nosso cliente um custo mais acessível, um custo mais atraente dentro desse processo. Um outro requisito que tem pesado bastante, e aqui que eu tenho visto os meus clientes, as empresas que a gente tem contato, feedbacks que eu recebo através de mentorados e também a rede de empresários que faz parte do nosso grupo de consultoria, é tornar a empresa mais ágil, né? Vamos falar assim, como tornar a sua empresa mais ágil, né? Como tornar os nossos processos ágeis e dinâmicos. A gente tem sentido bastante energia nesse sentido, porque isso nos desafia, como gestores, a trabalhar alguns pontos. Um ponto que é muito importante é a desburocratização de processos, ou seja, nós estamos tendo que desburocratizar processos, pegar as etapas do processo e encurtar elas, ter o que nós chamamos de frameworks, né? Microetapas mais enxutas, mais compactas. E não é fácil isso, né? Como tem pessoa que ama papel, né? Que ama burocracia e que ama um processo complexo e transformar sua jornada num verdadeiro labirinto. E hoje, infelizmente, não tem mais espaço para isso, não tem mais como, né, ter esse tipo de cultura dentro das organizações. Então a gente está tendo que trabalhar e reinventar processo. Isso é muito importante. Só que velocidade vem de processos, mas velocidade vem de gente. Velocidade vem de engajamento. E como fortalecer o engajamento das pessoas para gerar essa velocidade?
uma vez que a gente também tem uma cultura onde as pessoas estão com medo, as pessoas têm dificuldade de entender a realidade. Então eu acho que tudo isso é um grande desafio para você que está aí no teu processo fazendo gestão de pessoas, né? Um outro ponto assim que eu acho que é fundamental em tudo isso é orquestrar logística, né? A gente vê nas pesquisas também que muitas empresas estão tendo que se reinventar quanto às suas operações logísticas. Como reinventar a sua logística, entradas de delivery, terceirização de serviço, disque entrega, reinventar a logística dentro de um cenário atual, né? Porque antigamente você olhava os e-commerces e tudo mais, claro, se vende tudo por e-commerce, né? Porém, a grande ascensão era nos eletrônicos, tal, em outras situações. Hoje, se compra produto de supermercado, cara, no e-commerce, né? Arroz, feijão, kits da cesta básica, isso é entregue para você. Então não é fácil para o consumidor ter que se adequar a essa nova realidade, ter que se adequar a esse novo pensamento, né? Ele coloca uma pressão. Então, para você, resumindo, é se tornar rápido, se tornar eficiente. Quanto mais rápido, veloz, né? Quanto mais rápido, mais dinâmico, veloz para o teu negócio, melhores resultados você tem. E por fim, lidar com as novas demandas de qualidade tem sido uma mudança que tem impactado 360 graus vários tipos de negócio, as novas demandas de qualidade. Você lidar com produtos num custo baixo, você lidar com serviços de entrega terceirizado, delivery e tudo mais, mas não perder um negócio que é essencial para qualquer tipo de negócio, que é ter uma boa experiência para o teu cliente, né? Ter uma experiência de compra ou de serviço compatível com aquilo que você prega no teu planejamento ou não aquém daquilo que você já entregava, né? Aquilo que você já pregava e aquilo que você já entregava, para que você não cause nenhum dano na marca, que você não cause não prejudique o teu negócio. Então é muito complexo isso. Além do elemento chave de ter que lidar com requisitos sanitários, né, cara? Porque isso é a nossa realidade. Por exemplo, eu pedi um disque entrega aqui de uma salada, ela veio, mas veio toda enroladinha dentro de um saquinho, veio com um alquinho gel do lado, tal. A empresa teve que se modelar para isso, ela teve que modelar essa situação, ela teve que se adequar. E para isso acontecer lá fora, isso teve que acontecer dentro do negócio. Então eu acho que esse é um ponto importante. Quando você olha esses requisitos de mudança, eles definem com certeza o paradigma de uma nova cultura para a tua empresa, de uma nova cultura para a tua realidade. Claro que no detalhe, logística, qualidade, formas de atender o cliente, formas de você se tornar ágil, cada negócio estuda isso de uma maneira detalhada, né? Particular à realidade do teu negócio, particulada a requisitos onde se pode abrir mão. Infelizmente, às vezes o teu negócio tem uma norma, seu negócio se reporta a uma norma de qualidade e tudo mais, e é um ponto que às vezes é mais complexo, né? Ou um órgão regulamentador, como uma Anvisa, uma vigilância sanitária, isso também dificulta um pouco. Mas a grande questão não é essa, a grande questão é você entender, cara, que o teu papel é entender exatamente quais são esses requisitos e criar uma nova cultura na tua empresa para poder responder a esses requisitos de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente. E aí é difícil para você, como gestor, olhar para vários pontos simultaneamente. E aí que eu acho bacana você que lidera ter uma visão integrada, entender que um elemento do teu negócio conecta tudo isso de uma maneira sistêmica, que é a cultura organizacional, a cultura da tua empresa. A cultura da tua empresa é o elemento que conecta tudo isso de uma maneira simultânea. Por quê? Porque a cultura, na verdade, o que ela é? Ela é o nosso DNA, ela é aquela forma com a qual a gente executa as coisas, ela é como a gente pensa, ela é como nós decidimos de forma visível, como nós decidimos de forma invisível. Então, se você colocar energia, e nesse momento de transformação, a cultura da tua organização é o que mais recebe pressão sobre essa mudança. A cultura da empresa recebe uma pressão muito forte sobre essa nova realidade. Então, você como gestor, sua missão, na verdade, sua grande tarefa é ser um agente propagador dessa nova cultura, um agente que vai conectar esses novos requisitos, essas novas demandas apresentadas no mercado dentro da tua organização. E essa é a tua missão, esse é o teu papel, diria que mais importante nesse momento. E aí,
como você deve estar pensando, como fazer isso de uma forma inteligente, quais pontos eu devo priorizar, quais pontos eu devo trabalhar de uma maneira efetiva. Nós, da nossa consultoria, eu atuo como CVO da marca Result. Ela é uma consultoria, ela desenvolve vários projetos, e um dos projetos que a gente faz é o gerenciamento de cultura, ou desenvolvimento de cultura organizacional. E é muito bacana, olhando resultados de pesquisa, olhando pontos estratégicos dentro de cada empresa, você tem alguns eixos que são fundamentais serem geridos, seja numa situação de expansão ou seja numa situação de crise. E nós entendemos que esses eixos, eles realmente traduzem o esforço do líder, porque ele é uma peça fundamental para que isso aconteça de uma maneira efetiva, né? Então, olhando resultados de pesquisa, olhando todas essas vivências que a gente tem, eu diria para você que tudo que eu vou pedir para você gerenciar e para você despender uma atenção, talvez não seja técnico, né? Talvez o teu processo, o teu framework, talvez a forma de reduzir a tua logística. Eu não tenho dúvida que vocês que dirigem operações têm uma capacidade e uma expertise dentro disso. A grande questão é como eu olho esses elementos de cultura invisíveis que complicam o caminho da minha empresa para que ela possa atender todos esses requisitos e atender toda essa nova demanda, né? Um elemento muito importante nesse processo é, por exemplo, a comunicação. A tua empresa ela tem um padrão de comunicação, né? E evidentemente que a comunicação ela é algo orgânico, né? Eu olho para os meus clientes e vejo que o grande desafio da comunicação é o alto grau de ruído que existe dentro das organizações, né? A ausência, por exemplo, de informação ou uma informação aplicada de uma maneira torta e distorcida gera um ruído de alto nível dentro da organização. Então, o que eu quero dizer, o teu trabalho nesse momento é ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva e uma comunicação próxima das pessoas, né? Uma comunicação mais efetiva próxima às pessoas. Próximas pessoas, independente se eles estão trabalhando em loco, se eles estão trabalhando no home office, ou estão trabalhando no rodízio, mas você vai ter que se esforçar bastante, porque é a comunicação que vai guiar as pessoas por todos esses pontos que estão se transformando dentro do negócio. Sem sombra de dúvida, se você tiver uma comunicação eficiente, você diminui drasticamente o nível de ruído no teu negócio. Cara, ruído é uma prioridade sua agora, porque ele ferra a tua cultura, que ferra o atendimento das suas demandas, legal? Olha para isso. Ser realmente eficiente numa comunicação, priorizar isso, acreditar nisso. As pessoas não vão descobrir a mudança por si só. Um outro ponto muito importante que eu estou vendo agora como um elemento chave, sempre foi um elemento chave na cultura, é priorizar os relacionamentos. Mas o que é isso aí? Priorizar os relacionamentos. Cara, relacionamento é a ponte sua entre o humano e a entrega, entre o ser humano e a tarefa, entre o ser humano e a atividade. Então é muito importante nesse momento você gerenciar o relacionamento. Como é que você gerencia o relacionamento? Estando próximo às pessoas, né? Estando presente, estando próximo. Eu vejo pessoas que falam assim, Márcio, mas minha equipe está distante. Cara, distância e proximidade é um paradoxo, né? Tem pessoas que muitas vezes, antes de pandemia e tudo mais, estavam próximos aos seus liderados, mas distante deles, né? Então, o que eu quero dizer, para você estar próximo, você não precisa estar perto, você precisa de ter atenção para as pessoas. E aí é muito importante você não deduzir que pessoas vão aprendendo de maneira sozinha, elas vão se desenvolvendo, mas você usar a inteligência emocional de uma maneira favorável. Você usar a inteligência emocional para poder ancorar essas pessoas e ajudar elas nesse processo. Eu não me preocupo com relacionamento. Outro dia eu ouvi uma conversa assim, eu não me preocupo com relacionamento e essa não é minha prioridade no meio de tantas coisas que eu vou acontecer. Beleza, a coisa está acontecendo. Cara, é um nível de conflito altíssimo nesse lugar. Conflito, e se perde muito mais tempo resolvendo o conflito, encontrando explicação do conflito, do que, evidentemente, gerindo. Cara, por que tem conflito? Tem esse monte de conflito porque a comunicação não é eficaz, tem ruído e as pessoas não gerenciam o relacionamento. Naturalmente, não buscam um relacionamento integrativo, mostrando que todas as áreas compõem uma empresa só, e aí o nível de conflito começa a dificultar. Por exemplo, uma dessas novas demandas que eu falei aqui, que é a velocidade com a qual a sua empresa atende o negócio. A empresa é pequena relativamente,
né? E ela se torna extremamente lenta. Ou ela já é grande, enfrenta desafios de uma grande empresa e ela fica mais lenta ainda. Num mundo onde um novo paradigma do mercado, segundo todas as melhores fontes de informação, é ser ágil, é ser dinâmico, né? Então o que eu quero dizer, esse relacionamento, trabalhar essa ponte nesse momento é um requisito muito importante. E para fechar com chave de ouro esse conteúdo, é você pensar na motivação. Márcio, a motivação, por mais batido que esteja esse tema, cara, a motivação gera confiança nas pessoas. A motivação, no seguinte sentido, criar e construir dentro da tua cultura um pensamento positivo, um pensamento de alguém que quer aplicar e se adequar a uma nova realidade. Porque, vamos falar assim, a gente falou aqui na nossa análise, a gente falou sobre novas formas de atender o cliente, nós falamos sobre processos mais ágeis, que é um novo requisito, nós falamos sobre orquestrar uma logística de uma maneira mais eficiente, nós falamos sobre adequar o nosso negócio às novas demandas de qualidade. Não acha que simplesmente você cria um processo e isso acontece do dia para a noite. Você tem que testar hipóteses, testar. Enquanto você testa, vai dar muita coisa errado, cara. Mesmo você planejando, você vai ter que lidar com isso. Ou não é errado, mas simplesmente é diferente. Então, nesse processo, é fundamental que você encoraje o positivismo e desconstrua dentro da tua cultura qualquer elemento de negativismo, de ceticismo ou alguma coisa que remeta a um paradigma antigo, porque hoje a realidade da empresa é diferente, a realidade da empresa mudou e se transformou. Que é um elemento chave que você, nesse momento, o teu pote, ele está esbanjando, né? Ele está esbanjando, ele tem esse elemento para você escolher. Você pode escolher aonde você quiser. Desafios. Imagina só a quantidade de desafios que você tem para poder conectar pessoas e motivar pessoas. Não existe nada mais forte numa cultura do que engajar pessoas a desafios, conectar elas, envolver elas e reconhecer o esforço delas dentro desse processo. Então você tem esses 3 elementos como elementos assim cruciais para você poder trabalhar e orquestrar uma melhor adaptação do teu negócio, da tua realidade, dentro daquilo que você busca como líder, como gestor e ser eficiente ao longo da tua cultura. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.